Agora a gente vai trabalhar com alguns gráficos que envolvem uma translação lateral. Essa translação lateral vai ser gerada pelo n. O início da questão é igual a gente estava resolvendo. f de x igual a mais ou menos b, seno ou cosseno de kx mais n. Então a diferença agora é que começa a aparecer o n. Veja que o a vale 2, o b, que está multiplicando com o cosseno, quando não aparece é porque ele vale 1. Cosseno de kx, 3 meios é o k, e o π vai ser o nosso valor do n. De início, a lógica é a mesma. Imagem, do a menos b ao a mais b, do 2 menos 1 até o 2 mais 1. 2 menos 1 até 2 mais 1. 2 menos 1 é 1, 2 mais 1 é 3. Período, 2π sobre k. Isso vai ser 2π dividido pelo k, que é 3 meios. Conserva de cima, multiplica de baixo invertido, 2 terços. Multiplicando a fração, isto vai ficar 4π sobre 3. Amplitude é o b, 1, eixo de simetria é o a, 2. Então, com essas informações, a gente consegue esboçar uma prévia do gráfico da função, que é exatamente o que a gente estava fazendo antes. Imagem vai do 1 até no 3. Período é 4π sobre 3. Eixo de simetria é 2. Veja que do 1 até no 2 tem 1, do 2 até no 3 tem 1 também, que é a amplitude valendo 1. Então está tudo certo. Então, a prévia do gráfico dessa função, ela é uma função cosseno com o sinal negativo, ou seja, começa do ponto mínimo da imagem. O gráfico ficaria algo assim. Mas só seria isso se porventura não tivesse esse n. Esse n vai provocar uma translação lateral, ou seja, ele vai pegar esse n e vai deslocar o gráfico ou mais para a esquerda ou mais para a direita. Então é exatamente esse gráfico, sem alterar suas proporções e dimensões, só deslocado ou mais para a direita ou mais para a esquerda. Tá? Então como que a gente vai determinar quanto ele vai deslocar para a esquerda ou para a direita? Veja que se ele deslocar para a esquerda ou para a direita, ele vai alterar esse início e vai alterar o final dessa primeira volta. Então eu tenho que determinar qual vai ser o novo início e o novo final. O que vai ser o novo início? Eu pego o que está aparecendo dentro do parênteses da expressão trigonométrica, então no caso é cosseno de 3x mais 3x sobre 2 mais π. Então eu pego esse 3x sobre 2 mais π e faço ele ser o novo começo. 3x sobre 2 mais π, e eu quero saber qual será o novo começo, ou seja, o novo zero desse gráfico. Olha para isso e considera como uma equação e isola o valor do x. 3x sobre 2, esse π somando vem subtraindo. 2 dividindo vai multiplicando. Esse 3 que está multiplicando vem dividindo. X igual a menos 2π sobre 3. Então, esse é o valor do novo início. Ele vai começar aqui no menos 2π sobre 3. Então, o gráfico não vai mais começar alinhado aqui com o eixo y, e sim deslocado aqui para a esquerda nesse menos 2π sobre 3. E o novo final, como é que a gente calcula? O novo final é sempre calculado fazendo o valor do novo início, isso que a gente acabou de calcular, somado com o período. Então, o novo início, a gente descobriu, é menos 2π sobre 3. Somado com o período. O período era 4π sobre 3. Ou multiplica em cruz e divide pelos termos de baixo, ou observa que nesse caso o denominador é igual, eu posso simplesmente colocar na mesma barra de fração. Menos 2π mais 4π. Menos 2π mais 4π são 2π positivo. 2π sobre 3 é o que será o nosso novo final. Então, 2π sobre 3. Agora, então, a gente conseguiu delimitar qual vai ser o novo início e qual vai ser o novo final. Transfere as mesmas informações que a gente tinha encontrado para amplitude, eixo de simetria, ponto de mínimo e máximo, 1, 2 e 3, e essa vai ser a região em que o nosso gráfico ficará delimitado. É o mesmo gráfico, só que agora com esse novo início e esse novo final.
Ele começava aqui do ponto de mínimo. Como está bem certinho, simétrico, né? Menos 2π sobre 3 para a direita e 2π sobre 3 positivo para a esquerda, ele vai ficar bem simétrico, bem espelhado aqui com relação a esse eixo y. E aqui está o gráfico da nossa função. Então, quando eu tiver um n, você inicialmente ignora a existência dele e esboça igual às outras questões. Faz a prévia. Depois de feito a prévia, a gente tem que ver qual que vai ser o novo início e o novo final. Novo início, pega o que está dentro do parênteses do seno, igual a zero. Resolve como se fosse uma equação para achar o valor de x. Encontrado esse valor, você vai fazer, novo final é esse valor do novo início somado com o período que você encontrou inicialmente. Faz essa soma e você vai ter um novo final. Todos os valores de ponto de mínimo da imagem, eixo de simetria e ponto máximo da imagem é o mesmo que a gente já tinha encontrado ali na prévia do gráfico da função.